Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 2. Esclarecendo as palavras, parte 2. Já estudamos aqui o sardônio que fala de ônix e crisólita. Agora, vamos nos concentrar no jacinto. Agora vamos para o Apocalipse. Vamos fazer uma menção primeiro. Posteriormente, retornaremos com mais detalhes, mas por enquanto estamos esclarecendo a palavra. Em Apocalipse 9:17, também temos que fazer outra correção, porque aqui o jacinto não aparece na tradução Reina Valera de 60, mas o jacinto aparece na língua grega original. Então aqui onde diz safira em 9:17, temos que colocar jacinto. É assim. Eu vi em visão os cavalos e seus cavaleiros, que tinha armadura de fogo, jacinto e enxofre. Ali a palavra é jaquintos, que significa jacinto. Em vez disso, a palavra zaferus é a palavra safira. No grego original não diz safira, mas jacinto. Portanto, a verdadeira tradução aqui do versículo 17 é jacinto. É claro que, como jacinto é uma pedra encontrada onde também existem corindo, como safiras e rubis, talvez, como é encontrada entre as safiras, eles a colocassem como se também fosse safira, mas não, a safira tem uma composição muito diferente da composição do jacinto, e outras características totalmente diferentes e outra cor. A safira pertence ao corindo, enquanto o jacinto pertence aos zircões, ao grupo dos zircônios. É um silicato de zircônio. O zircônio é o elemento característico do jacinto. O jacinto é uma pedra de cor vermelha da aurora, ou vermelho da madrugada, da manhã ao nascer do sol, da madrugada, da manhã. Esse vermelho é como ficar laranja, como fogo, às vezes amarelado. Esse tipo de vermelho brilhante é a cor de um jacinto legítimo. Vamos falar sobre Simão Zelote, e sobre os zelotes e algumas coisas, e então vamos falar sobre o jacinto, e como uma coisa corresponde à outra. Fazendo uma pesquisa podemos constatar que há zircões de cores diferentes, mas alguns são mais avermelhados. O zircão vermelho, que se chama jacinto, este é o jacinto. Os outros são outros zircões, mas com cores diferentes, mas o zircão que é vermelho, esse é o que se chama jacinto. Esta é a pedra que corresponde ao apóstolo Simão Zelote, que também corresponde ao 11º mês, que é o mês de Sheba, e corresponde à segunda quinzena de janeiro e à primeira de fevereiro, ao 11º mês. O número 11 no calendário bíblico e cósmico é o mês de Sebat. Características de Simão, o Zelote. A pedra jacinto tem características que correspondem às características de Simão, o Zelote. Deus colocou o nome de Simão, o Zelote, ali. O mês é Sheba. O nome próprio é Sheba. O jacinto é a pedra da Nova Jerusalém, da fundação do muro, onde está o nome de Simão, não apenas Simão. O Espírito Santo queria adicionar um sobrenome, e isso é muito especial. Tem Simão Pedro, Simão Cefas, mas este é Simão, o Zelote. Mateus e Marcos dizem Simão Cananeu, ou seja, Simão o ciumento, o patriota da terra. Os zelotes foram deixados no tempo do Senhor Jesus e dos apóstolos. Eles eram os nacionalistas, aqueles que defenderam a honra do país contra o imperialismo que os oprimia e dominava. Os zelotes foram fundados por Judas, o Galileu, que você encontra na Bíblia. Você se lembra de Judas, o Galileu? Vamos lá para Atos 5:37. Depois disto, de Teudas, que é o que fala em 36. Depois de Teudas, Judas, o Galileu, surgiu, nos dias do censo, e conduziu muitos povoados. Ele também morreu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. Este Judas, o Galileu, levantou-se nos dias do censo de Cirino, ou Quirino, as diferentes formas de se referir ao censo da época do imperador Augusto, quando o Senhor Jesus estava para nascer.
Por causa deste censo, Maria foi com José a Belém para se registrar. Por causa daquele censo, naqueles dias se levantou esse Judas, o Galileu. Eles tinham os macabeus como modelo. Sabemos que Antíoco Epifânio oprimiu Israel, e os macabeus, especialmente Judas, mas vários começando com seu pai, Matatias, depois Judas Macabeus e os outros macabeus. Eles fizeram uma espécie de guerra de guerrilha e libertaram o país do domínio grego, do domínio de Antíoco Epifânio. Eles se tornaram uma grande dinastia. Mais tarde, os macabeus se tornaram a dinastia Asmoniana. Eles também eram chamados de Hassidim, os puros, os separados, aqueles que não queriam misturar coisas gregas impuras, mas queriam ser fiéis ao Deus do Antigo Testamento, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, ser fiel à lei, para ser fiel à palavra, aos costumes judaicos. E por causa do que Antíoco estava fazendo confundindo as coisas, então os macabeus se rebelaram. No caso dos macabeus, eles triunfaram. Então os zelotes também queriam ser uma espécie de macabeus, mas contra os romanos. Mas o Senhor havia dado o reino aos romanos até a vinda de Cristo, de acordo com as profecias de Daniel, porque apenas os 4 animais aparecem em Daniel 7. A besta da Babilônia, o leão, a besta que é o urso, Medo Pérsia. A besta que é o leopardo, Grécia, e a quarta e última besta, Roma. Claro, 10 chifres saem, o chifre pequeno sai, o anticristo, mas este sai da quarta besta, que é a besta de Roma. A rebelião zelota. Então Judas o Galileu se levantou com outro companheiro chamado Saduco e eles se organizaram como uma espécie de guerra de guerrilha no estilo de Judas Macabeu, e criaram realmente o caos, porque os romanos tinham legiões tremendas. Eles comandaram a 10ª Legião Fretensis e começaram na Galiléia e recuperaram as cidades da Galiléia que os zelotes haviam tomado, porque eles não queriam ter mestres estrangeiros, eles lutaram por sua pátria, eles não queriam que imperialistas estrangeiros viessem roubar os seus, e eles foram muito corajosos, eram pessoas que realmente lutaram até a morte, pessoas que foram supremamente corajosas. Joséfo, o famoso historiador, era dos zelotes, ele tinha sido da facção moderada dos zelotes. Havia uma facção que era a facção radical e uma facção moderada. A facção radical era liderada por Juan de Giscala, e a facção moderada era liderada por Simão Bargiora. Simão Bargiora e Juan de Giscala às vezes até lutaram com as duas facções. A Galiléia foi tomada primeiro e Massada foi tomada. Eles começaram a ter sucesso no início. Havia um chamado Menagem Bar-Judá, que era um dos líderes zelotes. Entre os zelotes havia uma facção ultra-radical, mais radical do que os radicais, que se autodenominavam pistoleiros, porque a palavra matador vem de um tipo de punhal que usavam para manter e matar judeus. Eles não apenas lutaram contra Roma, mas contra os judeus que consideravam traidores, e os mataram. Houve várias mortes devido à rebelião dos zelotes contra Roma. Este Menagem Bar-Judá matou o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote lhes disse que, por favor, não se levantassem contra Roma, porque o que eles iam trazer eram problemas maiores. Para o país sobreviver, eles tiveram que aprender a viver juntos, que exigiam decentemente os direitos, mas que não começavam a fingir que se levantavam contra as legiões romanas porque as acabavam. Então, é claro, esse Menagem Bar-Judá matou o sacerdote, seu sucessor foi Eleazar, seu filho. Então, finalmente, ele conseguiu prender Menagem, e este foi executado e houve uma espécie de parada em relação ao triunfo dos zelotes. Os romanos recuperaram a Galiléia. Vespasiano, naquela época antes de ser imperador, era um general, ele recuperou a Galiléia. Foi então que Joséfo percebeu que não poderia lutar contra os romanos. Então Joséfo, sendo da facção moderada, buscou a paz com os romanos. Até Joséfo profetizou ao general Vespasiano que ele seria o próximo imperador, e apenas um ano após a profecia, essa profecia de Joséfo foi cumprida, de modo que Vespasiano se tornou imperador, e tinha muito respeito por Joséfo. Ele até o levou para Roma, e Joséfo morou na casa de Vespasiano, e foi lá que escreveu em As Antiguidades dos Judeus, As Guerras dos Judeus e outras obras históricas que são extremamente importantes para se conhecer aquela época. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do Jacinto, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.